Você está procurando melhorar sua produtividade? Está procurando dicas com base em neurociência para que sua rotina seja eficiente e ao mesmo tempo mais leve? Você quer entender como o teu cérebro pode agir a favor de você para que você tenha um desenvolvimento pessoal e profissional? Quer saber como exercitá-lo? Quer ter mais sucesso na tua profissão e na tua vida? Eu acho que eu posso te ajudar. Eu sou a Carla, sou médica veterinária, professora e especialista em neurociência. Pessoal, esse canal, a partir de agora, está abrindo um módulo de desenvolvimento pessoal com base em neurociência. Se você está procurando melhorar, se você está procurando evoluir, aproveita a aula inicial que eu vou passar para você agora, com os conceitos fundamentais de neurociência e como a gente vai aplicar isso a teu favor. Venha e preste bem atenção. Desenvolvimento pessoal, a neurociência da produtividade. A aula de hoje é uma aula introdutória sobre conceitos essenciais, como a gente pode utilizar o nosso cérebro, nosso sistema nervoso de forma geral, a nosso favor, como a gente consegue aproveitar as oportunidades da vida, fazendo melhores escolhas, tudo isso embasado em conhecimentos científicos. E eu acho interessante que, para que você aproveite melhor, faça um estudo de neurociência comigo, mais ativo. É interessante que você pegue um caderno, é interessante que você pegue uma caneta e vá anotando o que você achar legal. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero te dizer que a neurociência te ajuda a estudar melhor e te ensina que não é a quantidade de tempo que você utiliza estudando que vai fazer com que você tenha melhores resultados. Muito pelo contrário, você vai estudar menos e vai estudar melhor. Vamos lá, então, pessoal. Se você não sabe o que é neurociência ou tem um pouco de dúvida sobre no que consiste esta ciência que a gente vai discutir nesse módulo, eu te apresento, tá? Neurociência é um campo de estudo do cérebro que abrange várias disciplinas: neuroanatomia, neurofisiologia, bioquímica, a biofísica, a neurologia médica, psicologia, a biologia no geral, para que a gente tenha um entendimento melhor do sistema nervoso e a gente aproveite dessa máquina perfeita e belíssima a nosso favor, para que a gente seja mais produtivo, para que a gente seja mais eficiente, para que a gente alcance melhores resultados, tá certo? Então vamos pensar como um campo multidisciplinar a neurociência. Ela investiga os processos neurais, a comunicação entre as células do sistema nervoso, que são os neurônios, como esses processos neurais afetam o nosso comportamento, como eles participam da cognição, as emoções, qual que é a importância do inconsciente na tomada de decisões. Como é que a gente toma decisões? Quem é que nos encaminha para escolher entre uma alternativa ou outra quando a gente é colocado frente a uma decisão para tomar? Qual é a porção do nosso cérebro que faz essa administração? Também a neurociência estuda a maneira como a gente aprende, como a gente age, como a gente pensa. Então, para a gente continuar a nossa aula, é importante que eu te apresente um conceito fundamental da neurociência, que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do teu cérebro em aprender e se adaptar a diversas situações que vão se apresentando ao longo da tua vida. Tá, mas e qual é a correlação entre neuroplasticidade e autoconhecimento? À medida que você vai se conhecendo melhor, você consegue melhorar, maximizar o funcionamento do córtex pré-frontal, para que você tenha melhores escolhas e que são escolhas alinhadas de fato com os objetivos e metas que você vai buscando ao longo da vida. O autoconhecimento, ele é fundamental
para você aplicar os conhecimentos neurocientíficos a favor de uma maior produtividade. Então, se você não se conhece muito bem, você não entende quais são os momentos ideais para que você ative o córtex pré-frontal e tenha melhores escolhas. A gente tem uma variação desta plasticidade cerebral ao longo do dia. Você já percebeu que tem momentos em que você está mais cansado e mais sugestível a procrastinar uma atividade? Isso ao longo do dia. E momentos em que você está mais motivado a exercer certa atividade? Na maioria dos casos, as pessoas estão mais motivadas e mais animadas a exercer uma atividade, tomar uma decisão no período da manhã. E do meio da tarde para frente já estão tendendo à procrastinação. E isso não é preguiça, isso é neurofisiologia. O seu córtex pré-frontal, que é essa região em cor de rosa que você está vendo no slide, já está cansado de tanto gastar energia ao longo do dia e não te ajuda a executar. Por isso que eu estou dizendo que o autoconhecimento é de extrema importância. Você precisa observar e se entender para saber quais são os momentos em que o córtex pré-frontal está querendo trabalhar e quais são os momentos que ele já está cansado e ele quer deixar para amanhã. A neurociência te ajuda, então, a diminuir a procrastinação. É muito interessante e é bem importante que você entenda esses conceitos. Tá, mas quais são as suas metas? Eu acabei de falar que você se conhecendo melhor maximiza o funcionamento do córtex pré-frontal para ter escolhas alinhadas às suas metas. Mas quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Você já tem metas e objetivos traçados? Não? Mas então você quer ser mais produtivo por quê? Calma. Primeiro, deixa eu te explicar o que é o córtex pré-frontal. Depois a gente volta e eu te ajudo na missão de como determinar metas, como desenvolver ou descrever seus objetivos e você achar o motivo perfeito para que você seja mais produtivo. Mas vamos lá. Córtex pré-frontal. A gente já falou dele, mas não explicou exatamente o que é. É a região anterior do cérebro que participa do controle do raciocínio, comportamento emocional, controla a tua atenção, te ajuda a fazer escolhas de opções comportamentais que são mais adequadas a cada situação. O que mais que o córtex pré-frontal faz? Ele lidera as funções cognitivas. Então, a cognição, o raciocínio lógico, os pensamentos, a percepção sensorial e também a compreensão de linguagem. Uma das formas de você exercitar o seu córtex pré-frontal é estudar uma outra língua. Porque o córtex pré-frontal, ele atua na compreensão da linguagem. Então, quanto mais você estuda uma língua que não é essa língua, a sua língua pátria, mais você está exercitando essa área tão importante do teu cérebro. A ação do córtex pré-frontal agora. O que o córtex pré-frontal permite que você faça? Tome decisões, compreenda, memorize, olha a participação dessa porção cerebral nos teus estudos, como é importante. Controle de impulsos, ele permite que você se controle. Gerenciamento das emoções. A concentração para que você consiga organizar informações complexas e as torne fáceis e consiga executar alguma atividade, tá certo? E também te ajuda na sobriedade, na sensatez para definir metas e objetivos. O córtex pré-frontal, ele guarda a nossa memória de trabalho. Ele exerce parte importante na definição de metas, no planejamento de estratégias de ação. Além disso, também é responsável pela avaliação do sucesso
e do fracasso, das ações que você tomou para atingir algum objetivo. Não, peraí, será que essa atitude que eu tomei, ela é condizente ao objetivo que eu tenho ou ela está indo no caminho contrário? Não deu certo essa minha estratégia, é melhor eu mudar. Quem te avisa e te alerta sobre segue nesse caminho ou é melhor você mudar de caminho é o teu córtex pré-frontal. Percebe quanta coisa ele faz? Percebe em quantas e tantas situações ele está presente? Percebeu, né? Tanta responsabilidade assim cansa. O gasto energético é muito alto. E por isso que às vezes durante um bloco de trabalho, um bloco de estudos, principalmente se você estiver estudando disciplinas a qual você julga difíceis, você sente vontade de comer um docinho. Isso é porque a energia do teu córtex pré-frontal no auxílio a você exercer essa atividade está acabando. O gasto energético desta porção cerebral é muito grande. Você fica comendo docinhos ou você descansa um pouco? O interessante seria você descansar um pouco. Dicas de bloco de estudo, bloco de trabalho, como eu melhoro a minha memorização, como eu vou ser mais produtivo, poupando ou exercitando meu córtex pré-frontal, vão vir na sequência. Tudo bem? Eu só quero que você entenda agora a perfeição desse maquinário neuronal que você tem. Olha que interessante. Você sabia que é possível estimular, ativar o córtex pré-frontal quando você precisa tomar uma decisão ou agir frente a alguma situação que apareceu? Claro que é. É possível, mas como eu estimulo e ativo o córtex pré-frontal? Exercitando, exercitando. Eu te falei lá no começo da nossa aula que estudar línguas estrangeiras é uma forma de exercício. Leitura ativa é uma outra forma de exercício. Não é para você se esgotar lendo, se esgotar estudando. Se você nunca leu um livro científico, por exemplo, a tua área é a área da saúde. Eu nunca peguei um livro de fisiologia para ler. Você não vai ficar 2 horas lendo. Isso não vai te ajudar, muito pelo contrário. Você vai ler 10 minutos, você vai ler 5 minutos, e assim você vai exercitando. Como você faz com os seus músculos estriados esqueléticos na academia? Você nunca frequentou uma academia. Você não vai levantar um peso de 50 quilos. Você vai levantar um de 3, depois um de 5, depois um de 7. Consegue perceber? Então, passados esses conceitos iniciais, e essa era a intenção dessa primeira aula, dessa primeira conversa, uma das técnicas que a gente utiliza para poupar e, ao mesmo tempo, estimular o córtex pré-frontal são atividades de foco intenso, intercaladas com momentos de pausa para descanso dessa área. A rotina modo caverna é uma estratégia perfeita de exercício do córtex pré-frontal e, por isso, te ajuda a aumentar a tua produtividade. Você conhece a rotina modo caverna? Será que você consegue visualizar o quanto ela ajuda a tua neurofisiologia? Se não, esse é o tema do nosso próximo encontro. Eu vou pedir para que você deixe nos comentários a sequência de conversas que você quer ou que você se interessa que a gente tenha sobre esse tema de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, produtividade e melhora na qualidade dos estudos. Espero de coração que você tenha aproveitado esses conceitos iniciais. É só uma introdução ao tema para que você consiga entender como ser mais produtivo com base na ciência e na sequência, a gente volta com uma conversa um pouco mais informal, não tão em modelo de aula, assim, porque aí você já está preparado para entender as informações com um pouco mais de base científica. Eu espero de coração que você tenha gostado e a gente se vê em breve. Um beijo, muito obrigada.